Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Eu sou Larissa Honório e o tema da nossa conversa de hoje é o projeto de lei que prevê a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora e advogada Amanda Cristina Flá. Amanda é especialista em Direito Administrativo e em Direito Constitucional. Além da graduação em Direito, ela também é mestre em Ciências Sociais Aplicadas pelo UEPG. O projeto de lei 2630 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A proposta do PL é regulamentar as plataformas digitais no país e também criar medidas de combate à disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais. O PL está em pauta na Câmara dos Deputados desde junho de 2020. O assunto é polêmico, tanto que até o momento a Câmara dos Deputados não votou a matéria. Enquanto o Congresso não avalia o projeto, o problema da desinformação no país só cresce. Professora Amanda, para começar a nossa conversa, a senhora pode destacar os principais pontos do projeto 2630, também conhecido como PL das Fake News? Bom, para começar a conversar um pouco, sobre esse projeto 2630, a primeira coisa que é importante a gente dizer é que apesar da gente chamar ele, de PL das Fake News, em nenhum momento a gente vê essa palavra no projeto, Ele não aparece, é uma menção que a gente faz no senso comum, justamente por conta da onda que aconteceu, durante o período eleitoral e pós-eleições ali, do combate da disseminação da informação na internet. Mas esse projeto, ele não mencionava e não menciona, fake news. Então, acho que essa é a primeira consideração que é importante fazer, Quais que são as principais considerações que nós faremos em relação ao projeto? Ele apresenta a proibição de contas falsas, a proibição do uso de robôs, a automatização de condutas, limitação no alcance de mensagens muito compartilhadas. Então, uma das principais questões e divulgações da mídia em relação a esse projeto efetivamente é de que o compartilhamento e a disseminação da informação ela é ilimitada, e o projeto ele traz como uma proposta, limitar o alcance dessas mensagens do compartilhamento. Então, quando a gente olha lá no WhatsApp e apareceu que essa mensagem ela foi compartilhada muitas vezes, dos pontos chaves é isso, Exige a participação e a identificação dos usuários. Então, eu preciso, quando eu divulgo uma mensagem, publico uma informação, que eu assine e diga, olha, isso foi publicado pela Amanda, isso foi publicado pelo José, enfim, para que eu tenha uma identificação do meu usuário. A criação de um conselho de transparência e de responsabilidade, determina que provedores e redes sociais estabeleçam e tenham sedes no Brasil. Então, isso é importante porque a internet, a gente brinca que é meio um caminho é um lugar meio sem lei, sem regra. Então, uma das limitações, estabelecidas é que essas empresas elas venham a ter sede no Brasil, e imposição de sanção ou punições, a partir das condutas que o próprio projeto de lei vai estabelecer, Além dessas situações, quando ele vai falar de responsabilização e de condutas, a gente tem que pensar quais condutas, Então, o que eu estabeleço como fake news, Então, eu não tenho uma definição no projeto, de conceito, então considera-se fake news determinada situação, Assim como questões de caráter político partidário. Então, a gente não tem uma definição daquilo que é opinião e daquilo de que é uma fake news ou uma informação falsa efetiva. Então, acho que de uma forma muito rápida, acho que os principais pontos abordados pelo projeto seriam esses. E até que ponto o PL em discussão, se aprovado, tem condições reais de ser aplicado como um instrumento jurídico que combata as fake news? Bom, eu digo que essa é uma pergunta um pouco difícil da gente dizer, Porque se a gente for olhar e dizer, olha, quais são as situações reais, de combate a fake news, o que o projeto ele traz? Ele traz a criação lá de um conselho de transparência e responsabilidade na internet. Então, ele cria um conselho que é como se fosse um órgão
fiscalizatório, que vai instaurar processos administrativos, vai aplicar sanções a partir dos conteúdos que são publicados na rede, né? No entanto, ele é um órgão paralelo, né? A gente coloca que ele vai ser criado, hoje a gente não tem nada do gênero, então eu coloco como um ponto positivo a criação disso, mas ele não vai efetivamente solucionar, né, todos os problemas que a gente venha a ter, né, sobre o ponto de vista jurídico. Por duas razões, né? A primeira, porque ele é um órgão fiscalizatório, né? Então, a gente tem lá que ele vai acompanhar a fiscalização, o que está sendo publicado. No entanto, ele não tem aquele poder que só o Poder Judiciário tem. Então, bem ou mal, quando tiver alguma situação de alguma informação que ela venha a ser tirada da internet ou ela não venha a ser considerada legal ou que atente contra direitos da personalidade, direitos fundamentais, o próprio Estado Democrático de Direito, isso inevitavelmente vai acabar caindo no Poder Judiciário. Então, ele é um órgão que ele é criado para conter, e eu digo que é um ponto positivo que a gente tem a criação disso, desse Conselho de Regulamentação, mas que ele também não vai resolver todos os nossos problemas, né? E a gente tem dois problemas que eu apontei aqui, duas situações para evidenciar, que uma diz respeito à hipótese em que eu tenho a revogação de uma informação por esse conselho. Então, olha, essa informação, o conselho entendeu que ela não deve ser publicada, ela deve ser retirada, né? Isso pode ser entendido pela sociedade, pela mídia, como uma censura. Então, olha o meu direito de informação e o conselho está tolhendo, ou no sentido justamente contrário, né? Se ele permite, ele pode estar contribuindo muitas vezes com a disseminação de uma informação fraudulenta, né? E isso, inevitavelmente, tanto numa situação quanto na outra, pode vir a cair no Poder Judiciário, né? Então, ele não resolve, né? Respondendo, mas ele com certeza, como hoje nós não temos, né? Ele é um importante mecanismo, não vou negar, mas que eu entendo que ele deve ser regulamentado de uma melhor forma. Certo. E é possível vencer o problema das fake news na forma como esse assunto tem sido debatido no Congresso Nacional? Eu digo que vencer não, né? Mas ele é um mecanismo importante. Até porque dentro disso que eu respondi anteriormente, né? Quando a gente olha principalmente para esse conselho, que é o Conselho, deixa eu só voltar no nome dele completo, Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, eu entendo que para que isso fosse de uma forma um pouco mais efetiva, a gente teria que, por exemplo, autorizar determinadas, por exemplo, uma polícia investigativa ou determinados órgãos do próprio Estado a fazer essa fiscalização também, porque senão a gente delega, né, uma responsabilidade que acaba sendo uma responsabilidade estatal para esse conselho, né? Então, eu não vou dizer que a gente vai vencer o problema das fake news, né? Até porque o problema entre aquilo que é uma fake news e aquilo que é uma informação, ou aquilo que é uma fake news e aquilo que é uma opinião, é uma linha muito tênue da gente identificar. Então, olha, quando eu publico, às vezes eu posso dizer, não, eu não quis publicar uma notícia falsa, é a minha opinião. E aí, como que a gente vai ter a sensibilidade, né, de entender aquilo que é uma opinião que eu publiquei e daquilo que é uma fake news, né? A fake news, e aí é uma interpretação minha, né, porque o projeto de lei não fala. A fake news, ela tem muito mais uma relação com aquela disseminação que eu estou proliferando uma informação que basta eu consultar ali eu vou ver que ela é falsa. Mas até que a gente consulte, muitas vezes quem está recebendo essa informação pode entender que é simplesmente uma opinião. E aí a gente cai de novo no mesmo problema. Por fim, prof, qual que é a importância da sociedade civil nesse processo? Como que esse assunto deve interessar para diferentes atores sociais? Bom, eu coloco assim, que a primeira coisa da participação da sociedade civil é que a representatividade e o controle democrático. Então, quando a gente coloca esse projeto de lei, né, em discussão, em evidência, de combater determinadas condutas, essas condutas ou elas são praticadas pela própria sociedade civil, então nós muitas vezes somos disseminadores dessas fake news, né, mas também por agentes políticos, né, vou colocar assim, da classe política, né. Então, quando a gente coloca a sociedade civil como uma agente importante nesse controle democrático, ele está não só no controle da informação, da disseminação da informação,
como também na promoção da transparência, do acompanhamento da própria tramitação do projeto, né? Então, eu diria assim que os 2 pontos principais é justamente o controle democrático, a representatividade, e eu colocaria até um terceiro, que seria a proteção dos próprios direitos fundamentais, né? Então, a gente tem aí a questão da liberdade de expressão, né? A questão da própria participação. Então, são esses os pontos chaves que eu colocaria ali em relação à sociedade civil. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente não pode jogar a responsabilidade somente, né, de quem está emitindo a informação e de quem está recebendo a informação e colocar nós, sociedade civil, como vítimas disso. A gente tem que lembrar, né, e eu, como leiga, né, na questão jornalística, né, mas a gente sabe que tudo aquilo que a gente procura na internet, né, tem uma série de algoritmos que acabam nos levando a sempre visualizar aquilo que nós estamos procurando. Então, uma vez eu procurei uma fake news ou procurei uma informação que era falsa, às vezes, sem querer, né, a gente acaba alimentando um vício, né, um círculo vicioso de propagação de informações que são jogadas para nós, né? Então, isso pensando numa questão de busca de informação. Lembrando que o projeto, a preocupação dele é não só diretamente a busca de informação que está disponível na internet, mas aquilo que a gente propaga pelos canais de comunicação, Telegram, WhatsApp, enfim, né? E que também são, digamos assim, de responsabilidade também da sociedade civil. Então, eu, a partir do momento que eu recebo uma informação e que eu tenho conhecimento que ela pode ser uma fake news, né? É meu dever moral, legal para com a sociedade de também não propagar e não divulgar. Então, dizer que o projeto de lei vai resolver a fake news, não. Né? Ele está contribuindo, é um mecanismo importante, mas depende tanto da sociedade civil como da participação do Estado. Professora Amanda, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação dos Campos Gerais. Até a próxima!